concluir, assim, nos permitindo o Senhor, esta série sobre a soberania de Deus, a soberania e a glória de Deus na salvação. Amém? Temos vindo ao longo de 5 semanas, esta é a quinta, falando sobre as doutrinas básicas da graça. Elas não saíram da reforma, elas saíram da Escritura. Amém? Elas foram reafirmadas na reforma. Aquela frase que a gente gosta, Ecclesia reformata est, né? Que significa a igreja reformada continua-se a reformar, não para ficar mais atrativa ao mundo, mas para cada vez ser mais fiel às Escrituras. Amém? Então, com alegria, esta manhã nós iremos falar daquilo que mais consolo e mais alegria traz para os salvos: a perseverança final dos salvos. Amém? Ou, como os irmãos quiserem chamar, a perseverança dos santos, ou a perseverança final dos salvos. Amém? Que é uma alegria para nós sabermos essas coisas, sabermos que assim é. Só para a introdução, e antes de lermos o texto, quando você vai a determinado local, alguns irmãos próxima semana aqui da igreja irão a Pensilvânia ou Sights and Sounds, você vai ter que usar o GPS, né? Você coloca lá e você espera chegar lá na hora marcada. Saber que temos um lugar para onde ir é bom, saber que há coordenadas, que há um GPS, que há um, né? Alguns não são do tempo que a gente usava MapQuest impresso. Quantos lembram disso? Eu imprimia o MapQuest e aí a pessoa que estava sentada ao lado do condutor tinha um papel muito importante. Parecia aquele fulano que está no rally, ao lado a dar coordenadas ao piloto, né? Direita, esquerda, enganou-se. Aí tinha um update na estrada, pronto, ninguém sabia onde está. Mas de qualquer maneira, antes disso usava-se aqueles mapas, né? Agora é coisa de museu, né? Comprava um mapa, era aquele, né? Mapa enorme, ia para o estado, essas coisas todas. E antes disso, os que são antes dos mapas andavam de cavalo. Então, eu falei rápido, não fosse alguém se pronunciar que era antes do tempo dos mapas. Então, mas ir para um determinado lugar é bom, é salutar, a gente saber o caminho que vai levar. Agora, meus amados irmãos, nada comparado com você saber que vai chegar ao destino. Amém? Ter a certeza que vai chegar ao destino. Deus é tão maravilhoso para com os salvos, Ele é tão extraordinário, que Ele não só indica o caminho, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, como Ele mesmo garante que o salvo chegará ao final. E nada é mais prazeroso para o salvo, nada traz mais alegria, nada traz mais contentamento ao salvo, saber que ele vai chegar ao céu, que ele vai morar no céu. Amém? E eu sei que muita gente acha que nós somos muito prepotentes e que nós achamos demasiado de nós próprios porque nós achamos que vamos morar no céu. Meu amado irmão, nós vamos morar no céu não é por mérito nosso, é por causa daquele que o fez e cumpriu todas as coisas. É por isso que nós temos certeza. Meus amados irmãos, era uma marca muito importante da igreja há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40, actually, 40 anos atrás. Era muito importante, quando eu era criança, há 40 anos atrás, que os crentes sabiam que iam morar no céu. Fazia-se marchas para Jesus e coisas assim, e um dos hinos que se cantava era: quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu. Lamentavelmente, meus amados irmãos, hoje pergunta-se a crentes, a gente às vezes tem anos de igreja, você vai morar no céu e a pessoa não sabe, não tem a certeza. Pois deixe-me dizer uma coisa, irmão, se você não sabe se vai morar no céu, existe uma grande possibilidade que você não vai morar no céu. Então o objetivo, meus amados irmãos, com a mensagem aqui, não é convencer no seu coração de corações ou no seu pensamento que você vai morar no céu. É que o Espírito Santo coloca certeza e confiança esta manhã, se você ainda não tem, de que você vai estar com Cristo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, Filipenses. Texto bonito, os irmãos já devem ter lido em casa, receberam aí nas comunicações da igreja. Filipenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 11. Ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor logo após a oração. Amém? Amém? Todos acharam? Vamos orar. Pai amado, que o Senhor, soberano e santo,
possa nesta manhã, por eterno favor e graça, comunicar às nossas mentes e corações, pela ação do Espírito Santo, de que os salvos são salvos e são salvos para todo sempre. Que nada arrebatará das mãos do Senhor. Mas, Pai, se alguém está entre nós ou online que não é salvo, pedimos que o Senhor traga salvação a essa vida e que também essa vida possa ter esta confiança eterna. Louvamos o Senhor em nome de Jesus. Amém. Filipenses 1, versículos 3 a 11. Amém. E vamos ler então a palavra do Senhor. Agradeço a meu Deus toda a vez que lembro de vocês. Em todas as minhas orações a favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Nós podem ficar sentados. Paulo, logo no início da carta, versículo 3 desta carta, à igreja de Filipenses, ele diz assim, logo após a saudação, ele diz assim: agradeço a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Paulo era grato a Deus por esta igreja. Tiramos daqui um ensino importante, não só de que os líderes devem ser gratos a Deus pela igreja, como a igreja deve ser grata a Deus pela igreja. E quando falamos aqui de igreja, nós não estamos a falar propriamente do campus. Realmente, estes últimos dias, como o presbítero Márcio disse, tem havido um grande movimento aqui no campus e tem-se conseguido fazer muito trabalho. Isso traz muito gozo e satisfação para nós. Mas muito mais do que isso é o prazer de sermos igreja. É o amor com que temos uns aos outros. É saber que um dia estaremos para todo sempre com Cristo juntos. Cristo, o noivo, a igreja, a noiva. Não só esta, mas a igreja de Cristo Jesus de todos os tempos, todos aqueles que pela graça, por meio da fé, por ação do Espírito Santo, receberam Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Alegria, gratidão. Paulo diz, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo, noutros momentos, diz que tinha várias aflições e que sentia até dores de parto por aqueles que ele tinha gerado em Cristo, comparando a uma mulher dando à luz. Por certo, que os irmãos que assistiram as esposas darem à luz compreendem isso parcialmente. Que as irmãs que deram à luz, elas compreendem isso de uma forma muito mais profunda. O que é que significa? Essas eram as dores que Paulo tinha. Mas diz a Escritura que quando uma mãe dá à luz um filho, ela, pela alegria do bebê, ela esquece a dor. Por isso é que as irmãs, muitas, são mães várias vezes, não é isso? Porque logo após a alegria, assim Paulo sentia dores de parto e aflições. Contudo, essa alegria ele sentia constantemente e sempre que orava por esta igreja. Note, irmãos, o ênfase da alegria. Parece, aos olhos do mundo, um contrassenso Paulo ser uma pessoa alegre. Com tantas coisas que ele passou, com tantas dificuldades que ele teve, com tantas lutas, com tantas tribulações,
com tanta oposição, perseguição, foi morto por causa do Evangelho. Mas em todas as cartas nós encontramos ele apelando à igreja que a igreja tivesse gozo. É muito importante, meu amado irmão, que você tenha muito gozo em Cristo Jesus. Lembra da confissão do Westminster? Qual é o propósito do homem? De Deus ter criado o homem? É que ele o glorifique e se alegre nele, se regozije nele, desfrute dele para sempre. Tão importante esta parte. Agora Paulo diz, eu em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha agora o versículo 3 ou 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Meu amado irmão, Paulo era alegre, se alegrava para esta igreja, quando orava, se regozijava, por ver a cooperação, a forma como Deus tinha trabalhado na vida daquele grupo de irmãos, e eles cooperavam com o Evangelho. Note, meus amados irmãos, que Deus te salvou com uma razão, um propósito. E é claro, você diz, não, o propósito é que eu glorifique a Ele, por certo, mas Ele te tornou cooperador do Evangelho. Nós somos cooperadores. Embaixadores de Cristo, num outro texto diz. Aqueles que representam o reino de Deus nesta terra. Cooperamos com o Evangelho, uma marca de cristianismo. Muito mais, meu amado irmão, de você se convencer que vai morar no céu, de se convencer que você é salvo. O seu desejo pela obra do Senhor, o seu desejo pelo reino de Deus, a sua forma de participar, o seu agir no meio dos salvos, demonstra quem você é em Cristo. O prazer e a alegria. Ontem eu cheguei a casa e conversei com a minha esposa e disse: devias ter visto um homem feliz ontem. Disse à minha esposa. E ela disse: o quê? E eu disse: presbítero Márcio ontem era um homem feliz. E diz a irmã Rosa-me: e eu nem estive que está lá. Imagina que eu estava. Ontem o presbítero Márcio era um homem muito feliz, muito alegre, com dor no joelho, cansado, todo sujo. Só não cheirava, tá mal, não sei. Mas todo sujo. Aí a trabalhar e era um homem feliz. Porque estávamos cooperando com o Evangelho. Estávamos cooperando com os trabalhos. A mesma coisa, meu amado irmão, e muito mais, quando você está evangelizando alguém, quando você está fazendo a obra do Senhor, quando você está louvando, quando você está cantando com a igreja, quando você está participando do estudo bíblico, muito mais ainda. Mas até nessas coisas. E ontem eu cheguei a casa e testemunhei em casa da alegria do irmão. Um pouco exagerada, implicou comigo demasiado. Brincadeira. Ele depois conta na hora do café. Já prometeu que ele vai contar na hora do café. Eu vou ter que estar presente, que ele vai distorcer as coisas. Mas tudo bem. Então, com uma alegria de cooperar. Uma marca do Evangelho é que nós temos muita alegria em cooperar com a obra do Senhor, seja em que área for. E não foi só o presbítero Márcio, só havia muita alegria neste campus. Na sexta-feira também muita alegria neste campus. E uns colaborando com os outros e participando com os outros e tentando colaborar com todas as coisas que aconteceram aqui. Quarta-feira, quando há estudo bíblico, domingo, na hora do café, né? Como diz o Pedro, a nossa igreja é muito alegre e eu nem preciso falar da hora do café, né? Quando ele testemunha aos outros, né? Eu acho que se chama bragging, mas ok. Mas com muita alegria, amém? Estou convencido, diz Paulo, versículo 6, olha o versículo 6, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Então Paulo nota que esta igreja, este grupo de salvos, ele se alegra por eles. Porquê? Porque eles via-se a cooperação deles desde o primeiro dia até aquele momento. Ele podia ver que aquela igreja estava envolvida, não foi aquele primeiro momento. Tem pessoas às vezes que vêm ao Evangelho, naquele primeiro momento eles querem fazer tudo, mas depois começa a arrefecer e a gente diz assim, tem que voltar ao primeiro amor. A aplicação errada do texto, by the way, a propósito do texto lá de Apocalipse, mas isso seria uma outra mensagem. Às vezes para aquele entusiasmo inicial e depois esmorece e começa-se quase a apagar e a pessoa já não está envolvida em quase nada. Paulo diz que estes irmãos, eles cooperavam desde o primeiro dia até agora. E olha o que diz agora no versículo 6. E estou convencido que aquele que começou a boa obra, Paulo diz assim, e mais, aquele que começou a boa obra, que é em Cristo, onde? No Calvário.
pela ressurreição do terceiro dia. Aquele que começou a obra da salvação, ele vai completar. Ele está ainda trabalhando, ele está aperfeiçoando. Meu amado irmão, uma das marcas, se você sabe que é salvo, é que Deus te está trabalhando na tua vida e está aperfeiçoando agora. Que a coisa mais triste é quando um irmão diz assim, a gente pergunta, o que é que Deus está fazendo na sua vida? E ele diz, há 10 anos atrás? Não, agora. Deus está trabalhando agora. Deus tem que estar fazendo alguma coisa agora. Se não está, você deve repensar a sua vida. Deus, aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Eu vi uma t-shirt uns anos atrás que dizia, uma t-shirt relacionada com o Evangelho, e diz, estou em obras. E eu gostei mesmo. Porque na verdade nós estamos em obras. Deus está trabalhando em nós. Deus está aperfeiçoando. Ele está fazendo a imagem de Cristo. Ele está santificando. A sua vida está se tornando mais santa, está mais parecido com Jesus. Você está a começar a ser como Jesus, a falar como Jesus. Você está a ter as ações que Jesus tinha. Manifestando quem Cristo é. Vivendo em santidade, afastando-se do mundo. Meu amado irmão, nestes últimos dias, e eu volto a falar isto porque é real e presente, a oposição quanto ao Evangelho e quanto à Igreja de Cristo tem sido muito grande. E essa é uma das marcas que nós somos salvos. Você fala o Evangelho e você é rejeitado. Não rejeitaram Jesus? O que é que Jesus disse? Se rejeitaram a mim, muito mais rejeitarão a vocês. Ser como Jesus Cristo. Num sentido progressivo de aumento, crescimento espiritual. É necessário, busca-se crescimento. Tinha um irmão que já sabia a Bíblia toda, né? Vocês já ouviram isso, né? Já sabia a Bíblia toda. Já tinha cantado todos os hinos. Vinha para a igreja, sentava, encostava à parede, dormia. Quando levantavam a oferta, ele acordava, punha a oferta e dormia, porque ele já sabia tudo. E Paulo na masmorra, pronto para morrer, em 2 Timóteo, no final diz assim a Timóteo, quando vieres traz os pergaminhos. A pergunta é, que mais tu queres ler, Paulo? Que mais tu queres aprender? O que falta? Tu vais morrer agora. Mas ele queria mais. Um desejo ardente de mais por Cristo, de aprender mais, de estar mais perto do Senhor até o último momento. É marca de cristianismo, é marca de quem é salvo. Você está aprendendo de Jesus agora. Você está buscando ler mais da palavra do Senhor, mais bons livros teológicos, aprendendo mais, cantando mais. É prova de crescimento. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar, ele vai acrescentar até quando? Até a volta, até o dia de Cristo, até a volta de Jesus. Jesus já voltou? Não. Então ainda tem qualquer coisa para fazer hoje. Agora. Esta tarde. Logo à noite tem culto. Amanhã. E por aí fora, e continuamos até que Jesus volte. Na hora que Jesus voltar, aí você não vai crescer mais, porque aí você já vai estar à estatura perfeita de Cristo, pela transformação e pelo corpo glorioso que você irá receber. Estamos sendo aperfeiçoados, estamos melhorando, estamos trabalhando. Senão, aquele que começou a boa obra, o que é que ele aconteceu? Ele desistiu? Você acha que é possível Jesus ter desistido de si? Você acha que é possível Deus ter desistido de si? E alguns dizem assim, não, porque eu sou muito bom. Você esqueceu da primeira mensagem que você estava morto em delitos e pecados? Você sabe porque é que Jesus nunca desistiu de si? Porque ele nunca fez confiança em si desde o primeiro dia. Por isso é que ele teve que enviar o Filho. Sabe porque é que Jesus nunca vai desistir de si? Essa teologia barata, banal, ridícula, abominável a Deus, de que diz, oh Deus, gosta de ti como tu és e quer-te como tu és. Não quer não. Porque você não presta. Você não vale nada. Diz, eu não saí de casa ao domingo de manhã para o pastor me dizer que não vale nada. Não precisava, bastava ter aberto a Bíblia e lido. Em casa, já sabia. Não precisava ter vindo à igreja para ouvir isso realmente. Não, já devia de saber antes de sair. Mas porque aquele começou a boa obra, e ele começou a boa obra, e porque ele não confiou em nós. Sabe porque é que ouça de novo, Deus não desiste de nós porque ele nunca pôs confiança em nós, em primeiro lugar. Por isso é que ele teve que enviar o próprio Filho.
Mas a obra do Filho era tão perfeita, era tão completa, porque quando Jesus disse na cruz, está consumado, essas palavras preciosas significa está feito, a obra está completa. Agora ele aplicou a obra naqueles que se iam de salvar e naqueles que antes haviam sido salvos pela fé, esperando o que haveria de vir. E agora todos esses, de todos os lugares, os que ainda estão vivos, vão aperfeiçoando, e os outros já foram aperfeiçoados e já estão com Cristo. Não, ele não confiou em nós. Por isso ele enviou o Filho, porque ele sabia que não havia esperança em nós. Agora, se ele enviou o Filho, e o Filho tomou o seu lugar, ele começou uma obra em si, uma obra em si perfeita, que ele vai aperfeiçoando e melhorando. A obra está completa, mas você vai sendo aperfeiçoando e melhorando para cada vez receber mais. Lembre, aquilo que eu digo, que pesa no meu coração muito, na minha vida pessoal. Você não pode escolher a Deus, mas uma vez que Deus te escolheu, você pode escolher o tipo de crente que quer ser. Você diz, não, por causa da soberania de Deus. Deus não dá o espírito com medida, diz a Escritura, e Deus não vai contra a sua própria palavra. Ele quer fazer de ti um guerreiro. Ele quer usar para a obra do Senhor. Busca Deus, ora, consagre, jejua, fica na presença do Senhor e Deus fará grandes coisas. Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não começou a obra e parou, ele não começa a obra e depois é consigo, ele não começa as coisas e deixa de qualquer maneira, ele vai preparando e completando até o final. Ele não é aquele empreiteiro que você contrata para fazer a obra, começa a obra, vai embora, leva o dinheiro e não aparece mais. Já teve experiência dessas? Alguns se calhar já tiveram, ou já ouviram falar. Deus não é assim. Ele começou a obra, ele vai completá-la, ele vai fazer até ao fim. Paulo diz, versículo 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo diz assim, ainda que à distância, entenda que não tinha video calls, ainda que à distância, ele sabia que aqueles irmãos, guardados por Cristo, em Cristo, eles participavam da mesma graça. Assim somos nós, na nossa igreja local, que todos participamos desta graça. Deus é a minha testemunha de como tenho saudades de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Paulo continua, versículo 9. Esta é a minha oração, olha o versículo 9 comigo, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu li tudo junto, de propósito. Qual é a oração de Paulo? O que é que Paulo ora por eles? Para que eles tenham muita saúde, para que eles tenham muitos bens, para que eles tenham uma vida muito tranquila, para que eles vivam bem, para que eles tenham muita comida, certo? Não. Paulo ora por coisa melhor que isso. Paulo ora por eles por coisa muito mais preciosa que isso. Que devia de ser, meus amados irmãos, a forma como nós devíamos orar uns pelos outros e orarmos por nós mesmos, em primeiro lugar. É bíblico que oremos pelo pão nosso de cada dia. Está lá na oração do Pai Nosso. Mas é muito mais importante nós orarmos por coisas espirituais. Você foi salvo com o propósito de glorificar a Deus. Busque aquilo que é espiritual. O que é material já você buscava antes. O que é físico já você buscava antes. Aquilo que é espiritual. O que é que Paulo diz que orava por eles? Para que o amor deles aumentasse cada vez mais. Essa parte você até ouve por aí todo mundo, não é? Amor é amor, temos que amar a todos. Destruição completa do amor. Quando você ouvir alguém dizer isso, você pergunta, e o que é amor? Defina-me amor. Deus é amor. Defina Deus. Entenda quem Deus é para você entender o que é amor. O perfeito amor, e não há amor igual a que este, que alguém dê vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por nós, sendo nós inimigos dele. Isso é perfeito amor. Jesus disse assim, se me amardes,
obedecereis aos meus mandamentos. Isso é demonstração de amor, obediência a Deus. Não é obediência aos homens, não é obediência ao coração, aos sentimentos fracos da carne. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Como? Em conhecimento. Tão difícil hoje, meus amados irmãos, da igreja entender que a igreja precisa de ter conhecimento, precisa de ler, precisa de estudar, precisa de se comunicar, precisa de estudo bíblico, precisa de ler bons livros de teologia. Todos, homens e mulheres, crianças, mas acima de tudo, homens. Mais que tudo, homens. Para que possam ser cheios do conhecimento e assim possam instruir as suas famílias. Tem gente, amados irmãos, que não leu a Bíblia toda. Eu não consigo entender. Eu cada vez consigo entender isso. Passa um ano inteiro, não pegou num livro de teologia para ler. Um bom livro, não lê. Não estuda as Escrituras. Meu amado irmão, tem pais a mandar filhos para a escola estudar e eles não estudam a palavra de Deus. O filho não falta à aula, à escola, mas o pai falta ao estudo bíblico. Falta a se comunicar. O que é mais importante? Jesus! Não é. Porque se fosse, estava no estudo bíblico, se fosse, estava na igreja, se fosse, estudava a palavra, se fosse, dedicava-se à oração. O que é que Jesus disse? Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas o coração está longe de mim. O amor de vocês aumenta cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernir o que é melhor. Crente sem discernimento, sem qualquer discernimento, sem entender o que está certo e errado. A gente fala uma coisa qualquer, pastor, você não entende a minha situação. Não, eu falei de Bíblia. Há dias uma pessoa ligou-me. Eu gosto de atender esses telefonemas, irmãos. Se eu não puder. Eu estou numa lista qualquer de testemunhas de Jeová. Eu não sei como é que eu parei nessa lista. Porque quase todas as semanas eu recebo um telefonema de uma pessoa diferente. Note que não pedi para ser tirado da lista, nem quero. Não quero. Quando toca o telefone e diz assim, normalmente em espanhol, eu acho fantástico. Tudo bem, eu tento no meu melhor, no meu espanhol melhor que eu posso. E esta semana a pessoa só precisava de, acho que me disse 10 segundos para me dizer um versículo bíblico, é sempre do Apocalipse. Eles gostam do Apocalipse, não? Porque eles distorcem aquilo tudo. Eles pegaram lá, era um versículo lá do Apocalipse e leu para mim. Eu disse, não, pode ler que eu entendo. Mais ou menos eu entendo. Aí a pessoa leu. Aí foi a conversa. Eu normalmente deixo a pessoa falar, né? Dá a corda à pessoa, dá a corda. E quando a pessoa estiver já com bastante corda, a gente puxa a corda. É assim que eu faço. A pessoa falou lá a teoria dela. Porque o Evangelho não é. Falou lá a teoria dela. E eu disse, pois, está errado. Mas assim, não é... Eu acho que está errado. Está errado. Isso que a Bíblia diz é assim. Aí claro que eu toquei logo que Jesus é Deus, né? De propósito. Aí a pessoa disse assim, porque o meu Jesus é Deus. Eu não vou falar com uma pessoa que acha que Jesus não é Deus e dizer-lhe, na minha opinião é. Ele é Deus. Aí a pessoa respondeu, bom, na minha opinião, ele não é Deus. E eu disse assim, ainda bem que disseste na tua opinião. Disse mesmo, no melhor espanhol, porque isso é a tua opinião. Mas a Bíblia diz que ele é Deus, e ele é Deus. E ele disse assim, ok, eu respeito a tua opinião, e eu disse assim, mas eu não respeito a tua. Eu respeito-te a ti, era um senhor. Eu respeito o senhor como pessoa, mas jamais respeitarei a sua opinião, porque ela está errada. Seja firme nas suas convicções. Note que eu disse ao senhor que o respeito, e respeito o senhor, cumprimentei-o, desliguei educadamente, mas disse-lhe jamais irei respeitar a sua opinião. Jamais. Porque ela é contrária às Escrituras. Ela é contrária ao que a Bíblia diz. Discirna o que é melhor.
O que é melhor? Deus, a sua palavra, acima de qualquer outra coisa. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas tem crente hoje tão balançado para cá e para lá, não sabe o que há de fazer por causa do tal do politicamente correto. Porque não pode ofender ninguém. Dizia o pastor John MacArthur, passam a vida a ofender a Deus, deixe que o Evangelho os ofenda. Afinal, foi assim que você foi salvo, foi ou não foi? Com a ofensa do Evangelho, você olhou e era ofensivo. E você rejeitou por um tempo, e houve um dia que você não pôde rejeitar mais, e é por isso que você está aqui hoje. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda a percepção para discernir o que é melhor. Para quê? Para que você viva bem nesta terra. Olha lá o versículo comigo. Para que você seja muito feliz. A fim de serem puros e irrepreensíveis até ao dia de Cristo, para que você seja puro. Não meio puro, não um pouco puro, não puro ao domingo de manhã, mas depois não mais. Não, para que você seja puro, para que você se santifique cada vez mais, para que o Espírito Santo faça uma obra em si, você busque santificação, crescimento espiritual. Seja irrepreensível. Note, irmãos, tão importante aqui, que o bispo, o pastor, o presbítero, segundo o texto, tem que ser um homem irrepreensível, certo? Estudámos isso há um tempo atrás. Tem que ser irrepreensível. Note que o texto aqui é geral agora. Todos têm que ser irrepreensíveis. Tem que viver de uma forma irrepreensível. Significa de uma forma santa diante de Deus, que ninguém pode apontar o dedo acusando de pecado. Irrepreensível. Cheio do fruto da justiça. Produzindo fruto de justiça. O mundo olha para si e vê Cristo através do fruto das suas ações e, acima de tudo, das suas reações. A ação você pensa. A ação é aquela conversa que você faz na sua cabeça quando você vai falar com o seu chefe no trabalho, não é? Você faz na sua cabeça essa conversa? Você pensa no que você vai dizer e você chega e diz: senhor fulano de tal, não sei o quê. Reação é quando um colega de trabalho falou uma coisa que você não gostou e você reagiu. Se você estiver em Cristo, se você está sendo irrepreensível, a sua ação e a sua reação, ambas representam Cristo. Avalie mais quem você é em Cristo pelas suas reações do que pelas suas ações. É muito importante as suas reações. Como é que você reage? Furou o pneu, deu um pontapé no pneu, devia ter partido o sapato. Que aprendia. Alguém cortou você na estrada, dá somente no dia. Que falta de educação, irmão. Que falta de cristianismo. Falta de civismo. Mas acima de tudo, que falta de Cristo. Paciência. Self-control. Quem me ajuda? Controle próprio. Mas qual é a expressão? Controle próprio. Domínio próprio. Mas é controle próprio. Amado irmão, irrepreensível, cheio de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amados, alguns pontos importantes da mensagem. Em primeiro lugar, aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo, amém? Se você é salvo, você vai continuar salvo até a vinda de Cristo, amém? Eu sei, mas como é que eu sei isso? Como é que eu posso tranquilamente desfrutar da minha salvação? Tem crente, meu amado irmão, que está tão aflito para perder que possa perder a salvação, que ele não desfruta da salvação. Ele fica aflito o tempo todo. Será que eu vou para o céu? Se Jesus viesse agora, será que eu vou para o céu? Se Jesus vier amanhã, será que eu estou salvo? Melhor era morrer agora. Tem gente tão aflita com isso, irmãos, e não desfruta Cristo, não representa Cristo, porque ele está aflito com ele próprio. Irmãos, é um ato claro de egoísmo, a propósito. Ele está aflito com ele. Ele não está preocupado com Cristo, ele não está preocupado com representar bem Jesus, ele está com medo de ir para o inferno. Ele não peca, ou ele peca só em pensamento, mas não peca em ação, que ele está com medo de ir para o inferno. É aquele que diz assim: o que te vale a ti é que eu sou crente.
Por outras palavras, o que te vale a ti é que eu não quero perder a salvação. Ai, se eu soubesse que eu ainda ia ter tempo de me arrepender, eu hoje fazia. Eu quase que pede a Jesus, tira um PTO hoje, Jesus, que eu estava a precisar de resolver aqui uma questão. Tira um dia de folga, Jesus, para eu resolver aqui uma questão e depois já voltas. O crente não vive assim, irmãos. O salvo não vive assim. Isso não é coisa de salvo, irmãos. É a coisa mais egoísta que você pode pensar. Mas, irmão, pasme você que mais de 95% daqueles que hoje se titulam evangélicos, eles têm medo de perder a salvação e vivem uma vida debaixo de medo. Sabe que a palavra do Senhor diz: o verdadeiro amor remove todo o medo. Debaixo de medo, pessoas fazem as coisas mais incríveis, mais absurdas. Os irmãos estão aqui todos, viveram o Covid, né? O tal do Covid. Foi a primeira vez que o mundo conseguiu implementar uma ideia que todo mundo, toda a gente, obedeceu sem pensar. E os poucos que pensaram tiveram que ser calados. Todo mundo usou máscara. Todo mundo tinha que usar. Em determinado lugar você teve que usar. Você só sobreviveu ao Covid porque você teve que usar. Em alguns locais você teve que usar máscara. De um jeito ou do outro você tem que usar. Debaixo de medo as pessoas fazem as coisas mais absurdas. Eu vi um senhor no parque, uma altura durante o Covid, a passear um cão sozinho no parque. E ele estava de máscara. Eu tenho a certeza que aquele cão acusou positivo. Porque se não tinha ninguém para pegar a ele, só o cão. Estou certo? Um senhor de moto, sem capacete, mas com máscara. Ele caía, ele partia a cabeça, morria, mas não era de Covid. As coisas mais absurdas que vimos. Vocês assim, como é que é possível, pastor, que isso tem a ver com a pregação? Tudo. Sabe o que é mais absurdo ainda? Sabe a coisa mais absurda que existe? É um crente com medo de perder a salvação. É o mais absurdo. Ele não conseguiu ganhar, mas ele está com medo de perder o que ele não ganhou. Meu amado irmão, se Deus colocasse a tua mão por um segundo, a responsabilidade da tua salvação tu perdias na hora. Não passava um segundo. Nós não somos capazes de segurar a salvação, nós não somos capazes. Depende dele, e se ele deu, e ele vai guardar até ao fim. Nada nos separará do amor de Cristo, diz lá em Romanos. Nada. E ele te deu, é tua. Desfruta, aperfeiçoa, molda-te aos olhos de Jesus. Sê como Cristo. Desfruta a tua salvação. Crente triste, amargurado, com medo de ir para o inferno. Um dia está salvo, outro dia está perdido. E inventaram uma palavra pelo meio, by the way, irmãos. Toma atenção que eu vou dizer. Inventaram uma palavra pelo meio que não está nas Escrituras, que é o tal do desviado. Que é um fulano que ora é crente, ora não é. Então vamos orar pelos desviados. Já foram, tanto volta. Ele um dia perdeu Jesus, outro dia encontrou Jesus, não é? O meu amado, Jesus te encontrou, mas nunca mais te perdeu. Porque ele não te perde. Você pertence a ele. Pare com essas ideias, irmãos. Não estão nas Escrituras, não está em lugar nenhum. Se você é salvo, se você tem fruto de justiça na sua vida, busque ter mais. Peça a Deus desejo por mais. Às vezes nós temos que fazer isso, irmãos. Quantas vezes eu oro isso? Senhor, dá-me desejo por ti, porque às vezes o desejo começa a fracassar, porque todo mundo acha que aquele que está no púlpito, ele tem um outro level. Ele tem um outro level de responsabilidade. Tem. Ele tem um outro cargo, tem. Mas é humano como os outros. Pergunta à minha esposa. Pergunta à minha esposa. Ela sabe. Não pergunto aos meus filhos que eles vão exagerar na resposta. Pergunta a ela que ela é mais sensata. Pergunta à minha esposa. A gente fraqueja. Quantas vezes eu oro, Senhor, dá-me desejo por ti. Está a ficar fraco. Eu quero crescer espiritualmente, eu quero ser mais como Jesus. Uma das orações mais lindas que eu ouço, muitas vezes, a minha esposa faz uma lista. E nessa oração diz assim: Senhor, que eu seja melhor isto, seja melhor isto, seja melhor isto, seja melhor... Eu já sei a lista. Eu consigo saber qual é a palavra que ela vai dizer a seguir. E ela continua a orar a mesma coisa. E eu sei o que é que ela vai dizer a seguir.
Deus também sabe, mas ela precisa de buscar. E as orações mais lindas que eu ouço. Para que fruto que vem por Cristo Jesus, para a glória e louvor de Deus. Um último versículo para terminar esta manhã. Ou 2 versículos. Lembra, irmãos, a semana passada nós falámos da... Perdão, irmãos. Perdão, está aqui. A semana passada nós falámos da graça irresistível. Lembram-se, irmãos? Nós estivemos em João 6, começámos no versículo 41. Falámos da graça irresistível. Os 2 versículos anteriores do texto que usámos para a graça irresistível dizem assim, e vou ler. E esta é a vontade daquele que me enviou, palavras de Jesus, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Lembra da graça irresistível? Você só veio a Cristo porque o Pai trouxe, te atraiu, lembra? Nós falámos sobre isso. Olha o que Jesus disse. Esta é a vontade daquele que me enviou. O Pai que enviou, que os trouxe, os salvos a Cristo, essa graça que é irresistível. Ele diz assim, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O meu amado irmão, se Deus te atraiu a Cristo, Jesus é aquele que te guarda em suas mãos e você ressuscitará no último dia. Você estará com Ele para sempre no último dia. Esta perseverança final dos santos nos dá a alegria e a confiança de caminharmos em meio de perseguição, a angústia e a aflição, seja o que for. E não nos desviarmos da fé. Porque aquele que começou a obra, ele só está a usar essas coisas para completar. Mas sabemos que no dia que perecermos nesta terra, ressuscitaremos na presença de Deus e com Ele estaremos para sempre. É por isso que a gente aguenta tudo. A gente suporta tudo. Porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está lá no céu. De onde Ele virá nos buscar. E com Ele estaremos para sempre. Meu amado irmão, não há melhor maneira de nós celebrarmos este dia da Reforma que está se aproximando. Amém? Dia 31 de outubro é dia da Reforma Protestante. Tem nada a ver com Halloween, está? Não há melhor maneira de nós celebrarmos a luz, não as trevas, do que sabermos que somos salvos e que a nossa vida está guardada em Cristo.